Senhor presidente, deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados presentes para o expediente final. Hoje, senhor presidente, quero vir aqui à tribuna em defesa da Controladoria Geral da União. Pela segunda vez consecutiva, o governo central, especificamente a presidência da República, quer cometer uma atrocidade administrativa, destroçando a Controladoria Geral da União. Primeiro ato foi por conta da ex-presidente Dilma Rousseff, que, depois de muita pressão da sociedade e até do próprio Congresso Nacional, voltou atrás da sua decisão de retirar a autonomia da Controladoria Geral da União e a manteve independente e subordinada diretamente, como deve ser, à presidência da República. Agora, o presidente em exercício, Michel Temer, mandou uma medida provisória de número 726 de 2016 ao Congresso Nacional, alterando a denominação do órgão, isto é, da Controladoria Geral da União, para Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que evidentemente tira a capacidade da Controladoria Geral do Estado continuar a ser uma função de Estado e a transforma numa função de governo quando a subordina ao Ministério, que tem o pomposo nome de Transparência, Fiscalização e Controle. E a abreviatura, por acaso ou não, deputado Sadi Noel, é Traficô. Ora, o que eu verifico? Não entendeu, possivelmente, o presidente interino e sua assessoria, qual é a função, numa era da modernidade, da Controladoria Geral da União. A função da Controladoria Geral da União, ela está fortemente associada às iniciativas no âmbito da transparência governamental e do combate à corrupção. A implantação de um sistema federal de correição, não estou errando, como muitos intelectuais fizeram ultimamente, é de correição. E, além do mais, ela também media as questões relativas a conflitos de interesse, ela incrementa o portal de transparência e também aciona as leis anticorrupção e promove relacionamentos com a ONU, com a OEA
e com a CDE. Veja, senhor presidente, o sonho aqui no estado do Rio de Janeiro, deputado Eliomar Coelho, é que nós tivéssemos a Controladoria Geral do Estado subordinado direto ao governador para fazer o controle interno de todas as secretarias, copiando o modelo federal, que o Controlador-Geral da União tem um nível de ministro subordinado à presidência da República para fazer o controle e o combate à corrupção a nível interno. Ora, se simplesmente o presidente interino quer nomear o advogado Fabiano Silveira como ministro, basta ele fazê-lo como ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Tem o mesmo status de ministro, muito mais poderoso, porque será ministro de um órgão de Estado e não de um órgão de governo. A controladoria entra para o nível do judiciário como fosse Tribunal de Contas da União, que faz o controle externo. Então, é nível de ministro. Então, isto é um erro que o governo tem que se reconhecer na medida provisória e voltar atrás. Até mesmo o município da capital, da cidade do Rio de Janeiro, o deputado Eliomar Coelho o sabe, que foi vereador por muitas vezes, tem uma controladoria geral, criado pelo contador falecido Lino, um homem de muitas qualidades, na gestão do então prefeito César Maia, salvo erro de memória. Aqui já tivemos diversas audiências públicas e o deputado Edson Albertassi é um daqueles que defende essa bandeira, como eu também, de que se criar a Controladoria Geral do Estado, para evitar esse monte de erros que o Estado comete e todos esses desvios de condutas que também acontecem. Então, não consigo entender qual é o ganho real se você está cortando o ministério para diminuir despesa, quando você subordina a controladoria a um novo ministério, você não está diminuindo despesa, você está aumentando despesa. Não monta esse ministério e faz esse ministro seu ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Quer dizer, as coisas não têm cabimento. E não tem cabimento até porque todos aqueles que estão no governo, pelo menos publicamente, assumiram que vão fazer a defesa institucional dos órgãos de controle e apoiar em toda a sua intensidade a Operação Lava Jato. Então, na defesa dessa proposta, é que eu não acato, sob hipótese alguma, subordinar a CGU a nível de qualquer ministério, porque isso é acabar com a CGU, que já está lá funcionando há uma década, com funcionários concursados do mais alto gabarito, melhorando a prestação de serviço em relação não só à transparência, mas também ao combate à corrupção e o cumprimento da legislação. E usando o princípio da correição, propondo, inclusive, votando, punições a servidores públicos que têm desvio de conduta, sejam eles
de que áreas forem. Excepciona, evidentemente, o presidente da República, que está sob outra instância. Mas, tirando essa figura, a CGU é um órgão fortíssimo de controle. E eu acho que o parlamento fluminense precisa, cada vez mais, se posicionar a esse respeito. E eu mesmo conclamo o meu partido, o PSDB, a nível federal, no Congresso Nacional, se posicionar fortemente para modificar essa emenda constitucional, porque ela, nesse caso específico, ela vai contra o interesse público, contra os órgãos de controle, contra o avanço que nós temos que ter na transparência, no combate à corrupção e à correição daqueles que se desviam da função. Muito obrigado, senhor presidente.